A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Falso médico é preso em flagrante no Maranhão. Justiça concede saída temporária de Páscoa para mais de 700 presos. Governo divulga detalhes sobre o acordo para o uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Recadastramento biométrico será obrigatório em mais 8 cidades do Maranhão. O feriado altera a rotina do comércio, bancos e repartições públicas. E pesquisa de preços do Procon aponta variação de até 139% entre os itens da Semana Santa. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 17 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quarta-feira, períodos de sol e pancadas de chuvas passageiras no litoral do Maranhão. Em São Luís, sol com pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Máxima de 30 graus na capital. Na cidade de Imperatriz também há previsão de chuva a qualquer momento com máxima de 33 graus. Tempo nublado com chuva isolada nas cidades de Caxias, Pinheiro e Barreirinhas. Em Barra do Corda, céu claro, mas a possibilidade de chuva ocasional. Máxima de 32 graus na região. Para amanhã, quinta-feira, chuva a qualquer hora em boa parte do Maranhão. Plantão policial. No município de Itapecuru-Mirim, a polícia prendeu nesta terça-feira Otoniel de Araújo Lustosa, filho de 25 anos, pelo crime de estelionato. Ele se passava por médico e aplicava golpes no interior do estado. Segundo a polícia, Otoniel de Araújo, que é natural da cidade de São Benedito do Rio Preto, estava se passando por um médico ortopedista e já teria aplicado golpes em vários estabelecimentos nas cidades de Chapadinha, Vargem Grande, Coroatá e Itapecuru-Mirim. De acordo com os policiais, Otoniel foi preso na agência dos Correios, onde ele foi surpreendido com nomes e endereços falsos, retirando mercadorias do local. Homens são presos por tráfico de drogas no município de Santa Helena. De lá, quem tem as informações é o repórter R. Santos. A Polícia Militar de Santa Helena foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Morada Nova. Segundo informações repassadas para a polícia, é que alguns elementos estavam atirando dentro de um quintal. A guarnição foi até o local, mas não constatou a veracidade dos fatos. Porém, encontrou 2 elementos, identificados como José de Ribamar Braga Ferreira, vulgo Zé de Cândido, 33 anos de idade, e Eloilson Ferreira Braga, 23 anos. Com os mesmos, a Polícia Militar encontrou 43 papelotes de uma substância semelhante à maconha, 2 celulares e R$219 em espécie. Os mesmos foram conduzidos até a Depol de Santa Helena e autuado em flagrante por tráfico de drogas. De Santa Helena, na Baixada Maranhense, R. Santos para a Central de Notícias. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira a Operação MD, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de drogas sintéticas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados judiciais em São Luís e em Teresina, no Piauí. Em São Luís, foram cumpridos 4 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão em casas dos bairros Quatraque, Quintas do Calhau e Vinhais. De acordo com as investigações, a quadrilha é especializada na distribuição de drogas como êxtase, LSD, cocaína, estanque e maconha em festas da capital maranhense, principalmente em festas de música eletrônica, onde há grande concentração de adolescentes e jovens. A Polícia Civil do Maranhão cumpriu mandados de prisão durante a operação de combate ao crime tecnológico. Repórter Daniel Amorim.
A Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, deflagrou uma operação para dar cumprimento a 7 mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado. Os pedidos de prisão foram feitos pelo Ministério Público Estadual, sendo atendidos de pronto pelo magistrado da Primeira Vara Criminal do Termo de São Luís. Os mandados foram contra Hallen David Cosmo Nascimento, Leonel Silva Pires Júnior, Anderson Sombra Azevedo, Marcoel Pereira de Souza, Rudson Januário Serra, Adriano César Pereira e Hilton César Moraes Costa, suspeitos de praticar crimes tecnológicos. O delegado Adilardo Muniz, titular do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos, explica como os criminosos agiam. Na verdade, era o golpe da clonagem do WhatsApp chamado, onde o chip ele era desativado e resgatado esse número em outro chip, colocado isso em um aparelho, instalado o WhatsApp novamente, você puxava todos os contatos, você tomava conta do WhatsApp da pessoa. E quando você tomava conta, você começava a pedir dinheiro. Olha, pai, eu tô precisando de tantos mil, me ajuda. E ele ficava pedindo esses valores em redes sociais como o WhatsApp. As pessoas depositavam, sabendo que essas contas bancárias dadas eram contas de laranjas, por isso que algumas desses 7 presos nós temos pessoas que clonavam, as pessoas que conseguiam as contas e as pessoas que davam as suas contas para ganhar um percentual em cima desse golpe. Os presos Leonel Silva e Anderson Sombra já se encontravam detidos por cumprimentos de outros mandados de prisão provenientes do estado de Santa Catarina. Já Hallen David está preso desde janeiro por prisão em flagrante por clonagem de WhatsApp. Os presos ficarão à disposição da Justiça. De São Luís, Daniel Amorim. No próximo bloco, mais de 700 presos foram liberados para passar o feriadão de Páscoa com a família. Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Mais de 700 presos do Maranhão já saíram dos presídios na manhã dessa quarta-feira. A liberação ocorreu em cumprimento à saída temporária de Páscoa, autorizada pela Justiça. Os detalhes com Taliana Luiz. A Justiça do Maranhão concedeu a saída temporária de Páscoa a 735 detentos do regime semiaberto do sistema prisional do Maranhão. Do total de presos constante na relação, 303 estão recebendo benefício pela primeira vez e passaram um período utilizando tornozeleiras eletrônicas. A saída dos beneficiados teve início às 9 horas dessa quarta-feira e os internos devem retornar aos estabelecimentos prisionais até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 23. Os presos beneficiados com a saída temporária não podem ausentar-se do estado do Maranhão, devem recolher-se às suas residências até às 20 horas, não podem ingerir bebidas alcoólicas e nem podem portar armas ou frequentar festas, bares e similares. Segundo a Lei de Execução Penal, a autorização para a saída temporária é concedida por ato motivado do juiz, ouvidos do Ministério Público e a administração penitenciária. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Política. O governo federal divulga uma cartilha com os detalhes sobre o acordo de uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Repórter Tereza Cristina. O governo federal divulgou os detalhes do acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, que deverá permitir o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão. Uma cartilha foi elaborada para explicar o acordo e vencer a resistência contra o tratado. Segundo o governo brasileiro, o acordo não permite o lançamento de mísseis ou artefatos de guerra e garante que o Brasil siga com o controle do centro de lançamento. O acordo também não autoriza os Estados Unidos ou outro país a fazer lançamento de Alcântara. Apenas estabelece condições para lançamentos com tecnologia norte-americana embarcada. O acordo de salvaguardas tecnológicas tem 3 artigos. O Brasil assume o compromisso de não permitir o lançamento de Alcântara de armas de destruição em massa que ameaçam
ameacem a paz ou a segurança internacional. O compromisso também deixa claro que nas áreas restritas, somente pessoas autorizadas pelos americanos possam ter acesso. O acordo também aponta que o governo brasileiro deve permitir e facilitar o monitoramento de atividades de lançamento pelo governo dos Estados Unidos nas áreas restritas. O Brasil também fica obrigado a tomar todas as medidas necessárias para evitar a divulgação pública, como fotos e até mesmo dos destroços após os lançamentos. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, está em Brasília com comitiva em busca de solução para reivindicações do Maranhão. A matéria é de Natália Macedo. A comitiva liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, foi recebida em Brasília pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na ocasião, ele recebeu a Carta São Luís, elaborada pelo colegiado do Parla Nordeste, que também tem como presidente o deputado Otelino. Na pauta, a reforma da Previdência e o possível enfraquecimento do Banco do Nordeste, fundamental para o desenvolvimento dos 9 estados da região. Os deputados estaduais Felipe dos Pneus, Ciro Neto, Dr. Iglesio e Rafael Leitoa também participaram da reunião, além de representantes da bancada federal e do colegiado do Parla Nordeste. Davi Alcolumbre agradeceu a visita e disse que levará ao conhecimento dos demais senadores os pleitos apresentados pelo colegiado. As assembleias do Nordeste trazem uma reivindicação para o Congresso Nacional, para o presidente do Senado. Eu levarei ao conhecimento de todos os parlamentares, senadores do Nordeste especialmente, sobre esse pleito que Vossas Excelências trazem ao Senado da República. São pleitos legítimos em relação especialmente à permanência e à existência do Banco do Nordeste, que se abraça como o Banco da Amazônia, de instituições como o DENOX, como a Codevasf, que são instituições de desenvolvimento das regiões importantes do Brasil. Após a reunião no Senado, a comitiva também foi recebida pelo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Pedida a suspensão do concurso em Itapecuru-Mirim. Repórter Rodrigo Freitas. A primeira Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim expediu no último domingo, 14 de abril, uma recomendação para a suspensão imediata do concurso público da Prefeitura de Itapecuru, em razão de possíveis irregularidades na sua realização. O promotor de justiça Igor Trinta Marques teve acesso a áudios e vídeos de candidatos relatando supostas fraudes, falta de organização e transparência na aplicação das provas. O site do Instituto Coelho Neto, responsável pelo concurso, informou o cancelamento das provas realizadas em 14 de abril. No mesmo comunicado, o Instituto Coelho Neto afirma que as provas marcadas para o dia 21 de abril estão mantidas. Além da suspensão do concurso, o Ministério Público recomenda que o município rescinda o contrato com o Instituto Coelho Neto e publique no site da Prefeitura o cancelamento das provas marcadas para 21 de abril, evitando maiores prejuízos aos candidatos. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Em instantes, aqui no Jornal Central, 8 cidades do Maranhão iniciarão nos próximos meses recadastramento biométrico. Direto da Assembleia. Agressores de mulheres estão proibidos de serem contratados pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A determinação é fruto de um projeto de resolução de autoria do presidente da Casa, deputado Otelino Neto. É uma demonstração objetiva da Assembleia, através dessa resolução, de que não vale a pena insistir em cometer violências contra a mulher. Faz parte de uma estratégia nacional e a Assembleia sai na frente, neste caso, ao aprovar uma resolução que proíbe a nomeação para cargos comissionados, efetivos ou mesmo de empresas terceirizadas de pessoas que tenham sido condenadas em razão de violência contra a mulher. O projeto conta também com o apoio da Procuradoria da Mulher da Assembleia. Essa medida merece o nosso reconhecimento e é um exemplo que deverá ser seguido por todas as câmaras legislativas do Estado do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
mais 8 cidades do Maranhão iniciarão recadastramento biométrico nos próximos meses. Repórter André Marques. Os eleitores das cidades de Presidente Sarney, Bequimão, Humberto de Campos, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Presidente Juscelino, Perimiri e Cachoeira Grande serão obrigados a realizar o recadastramento biométrico nos próximos meses. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, os equipamentos de informática, o suporte técnico e operacional que serão cedidos pelos órgãos, assim como capacitar os servidores cedidos para a atividade, dar material de consumo e de limpeza, promover a divulgação e adequar as instalações elétricas e lógicas dos locais cedidos pelas prefeituras dos municípios contemplados. As datas de recadastramento ainda serão definidas. Quem quiser acompanhar, onde a biometria já é obrigatória no estado, basta acessar a página do TRE e procurar o guia eleitor. O eleitor que não realizar o recadastramento biométrico obrigatório junto à Justiça Eleitoral do seu município terá o título cancelado. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Serviços e utilidade pública. O feriado altera a rotina do comércio, bancos e repartições públicas. De volta a repórter Tereza Cristina. Comércio e repartições públicas terão sua rotina alterada por conta da Semana Santa. De acordo com a FEComércio, o comércio em geral deverá fechar na sexta-feira, dia 19. Tudo funciona normalmente, tanto na quinta como no sábado de Aleluia. No domingo de Páscoa, o comércio vai funcionar em horário especial devido ao feriado de Tiradentes, que ocorre no mesmo dia. As lojas de rua poderão abrir das 8 às 14 horas e as situadas nos shopping centers das 14 às 20 horas. As regras não se aplicam a farmácias e supermercados por se tratarem de serviços essenciais. As agências bancárias fecharão em todo o Maranhão somente na sexta, dia 19. Na quinta, apenas as agências bancárias das cidades de Araioses, Barão de Grajaú, Barreirinhas, Chapadinha, Lago da Pedra, Loreto, Mirador, Passagem Franca, Penalva, São Bernardo, Tutóia e Vargem Grande estarão fechadas por conta de feriados municipais. Nas repartições do Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, será adotado ponto facultativo já nesta quinta-feira. Nos órgãos do Poder Judiciário e Justiça do Trabalho, o feriado começa nesta quarta. Todas as atividades retornam na segunda-feira, dia 22. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Uma pesquisa de preços do Procon apontou uma variação de até 139% entre itens da Semana Santa. Confira na reportagem de Daniela Castro. Para ajudar os consumidores na hora das compras dos itens da Semana Santa, o Procon Maranhão divulgou o resultado da pesquisa de preços realizada entre os dias 2 e 12 de abril. A diferença do preço cobrado de um estabelecimento ao outro chega a 139%. A pesquisa avaliou os preços de 20 fornecedores da Grande Ilha e 212 itens, entre chocolates, pescados e artigos de mercearia típicos dessa época. Após análise de preços, foi constatado que o tablete de chocolate castanha de caju 100 gramas da marca Garoto teve a maior variação nesse segmento, com 58,05%. Em relação aos pescados, a maior variação de preço chegou a 57,50% do peixe curimatá, que teve o valor mais alto encontrado nos supermercados Mateus e Camino, por R$ 18,90, e o mais acessível na feira do João Paulo por R$ 12. A maior variação da pesquisa foi encontrada nos produtos diversos que contemplam a famosa mercearia, com variação de 139% no maço de cheiro verde, que custa R$1 no supermercado Real e R$ 2,39 nos supermercados Mateus e Camino. Os estabelecimentos pesquisados foram os supermercados Real e Universo, no bairro Jardim América, Mateus, do Bacanga, Coama e Jardim Tropical, Camino, no Anjo da Guarda, Itapiracó e Maiobão, Comercial Júnior na Madrideus, Mercado Central e as feiras da Vila Palmeira, do São Francisco, bairro de Fátima e João Paulo. De São Luís, Daniela Castro.
Aeroporto Internacional de São Luís tem alta de mais de 11% no fluxo de viajantes durante a Páscoa. Tayane Maramaldo. O Aeroporto Internacional de São Luís, Marechal Hugo da Cunha Machado, deve receber cerca de 21 mil passageiros durante o feriado de Páscoa deste ano. O número é 11,75% maior que o registrado no feriado do ano passado, quando o aeroporto maranhense recebeu 18.809 passageiros. No período, também são esperados 175 pousos e decolagens, 0,8% a mais que as 162 operações registradas na Páscoa de 2018. O levantamento leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas para o período, para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda a infraestrutura aeroportuária durante o feriadão. Uma série de ações foram adotadas para atender ao aumento do fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários. Equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho. Os amarelinhos, funcionários de colete amarelo da Infraero, com a frase "Posso ajudar", e a equipe do balcão de informações também vão estar preparados para tirar dúvidas e orientar os viajantes. Em 2018, mais de 1,5 milhão de passageiros transitaram pelo terminal, que tem capacidade para receber até 5.100.000 viajantes. Operam regularmente no terminal 3 companhias aéreas, Latam, Gol e Azul, com 24 voos diários, cujos principais destinos são Recife, Imperatriz, Guarulhos, Belém, Brasília, Confins, Fortaleza e Rio de Janeiro. De São Luís, Tayane Maramaldo. No próximo bloco, Motoclube perde 5 jogadores e contrata 3 depois da última temporada. Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Agência de Defesa Agropecuária, AGED e Polícia Militar apreendem caminhões com carga ambulante de mudas de plantas em Fortaleza dos Nogueiras. As informações com o repórter Paulo Artagnan. Estamos aqui com Eugênio Pires, chefe da AGED de Balsa, mas corresponde por Fortaleza Nogueira, nossa região. Qual a importância, por que a apreensão dessas plantas que é vendida no caso ambulante, vendida em caminhão? O Maranhão, nós temos um decreto 22.806 que trata da defesa vegetal. Esse decreto, no artigo 43, ele fala do comércio ambulante. É proibido no Maranhão o comércio ambulante de mudas. E hoje, aqui em Fortaleza Nogueira, nós conseguimos fazer a abordagem em 2 caminhões que estavam fazendo comércio ambulante. É totalmente proibido no estado do Maranhão. Um caminhão nós conseguimos identificar que vinha de Minas Gerais, mais precisamente do município de Dona Eusébia, e o outro sem documentação nenhuma. Nós aprendemos, juntamente com a Polícia Militar, nós fizemos agora a destruição no lixão da cidade, né? As mudas foram enterradas. Isso tudo é para evitar a disseminação de doenças. Você que tem sua chácara, seu sítio e sabe que suas plantas estão sadias, essas mudas que vêm de fora, nós não sabemos quais são as pragas que elas podem trazer, as doenças, tanto na parte aérea da planta como no solo. Pode estar trazendo um nematóide que não tem no nosso estado e contaminar todo o nosso estado. Por isso, da não doação, né? Muita gente pergunta, por que não doar? Porque nós não vamos disseminar pragas e doenças dentro do nosso estado. Elas têm que ser sumariamente destruídas. E o motorista do caminhão, como é o responsável pela carga, ele é autuado e responde um processo administrativo junto à AGED. Central de Notícia de Fortaleza Nogueira, Paulo Artagnan. O reajuste do salário mínimo sem ganho real pode ser revisto pelo Congresso Nacional. É a avaliação de senadores. Repórter Paula Agroba. A Lei de Diretrizes Orçamentárias entregue nesta segunda-feira pelo governo ao Congresso prevê que nos próximos 3 anos o salário mínimo deverá ser corrigido apenas pela inflação acumulada. Em 2020, por exemplo, pelas regras sugeridas pelo governo, o salário será fixado em R$ 1.040. Na regra atual, aplicada ao salário mínimo desde 2006, o salário é corrigido pela inflação do ano anterior, mais a variação do Produto Interno Bruto dos 2 anos anteriores.
No Senado, tanto os senadores da base quanto da oposição acreditam que o assunto ainda será amplamente debatido e que a regra pode ser revista pelo governo. Para o senador Major Olímpio, de São Paulo, líder do PSL, o governo está mostrando o que pode ser feito de forma realista sobre a situação econômica do país, mas segundo ele, é o Congresso quem dará a palavra final sobre o reajuste. Atrelado ao valor do salário mínimo, ele é indexador de uma série de variantes que podem impactar definitivamente nas contas públicas. Então o governo foi no limite do que era possível. Agora, o funil de tudo é o Congresso. Então o Congresso vai debater em cima disso, tentar melhorar essa condição. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que espera que o Congresso barre a mudança feita pelo governo, sob pena de prejudicar a parcela mais carente da população. Já na avaliação do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a LDO é apenas uma diretriz e a lei orçamentária para 2020 pode ser diferente. Ele espera que o governo reveja a decisão sobre o salário mínimo. Eu espero que daqui até a proclamação do novo salário mínimo, que a equipe de governo reflita e entende que é um requinte de crueldade para quem recebe o salário mínimo e, na minha opinião, é um equívoco para a economia brasileira. A nova lei de diretrizes orçamentárias ainda apresenta previsões sobre o Produto Interno Bruto. Segundo o governo, 2019 terminará com um crescimento real de 2,2%. Já em 2020, a previsão é de crescimento de 2,7%. Da Rádio Senado, Paula Groba. Esporte. Motoclube perde 5 jogadores, mas já contratou 3 depois da última temporada. As informações do esporte com o repórter Jalber Pereira. Após a perda do título do Campeonato Maranhense de 2019, que aconteceu no último sábado no Estádio Castelão para o time do Imperatriz, o time do Moto deu uma parada, aí por volta de 10 dias. A partir daí o time só volta a se reapresentar no dia 24, onde novos jogadores serão apresentados. Isso porque alguns jogadores deixaram a equipe após a participação do Moto no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Enquanto isso, a diretoria busca mais reforços para a montagem da equipe para essa próxima competição. Deixaram o time do Moto o zagueiro Lucas Dias, o meio-atacante Juninho Arcanjo, o lateral esquerdo Matheus Mendes e os atacantes Diego Vitor e também Danilo Galvão. Todos não fazem mais parte do elenco motense. O Papão, que tem agora como missão a conquista do Campeonato Brasileiro da Série D. O Moto já realizou 3 contratações. Trata-se de 3 atacantes. O Henrique e o Vinícius Paquetá, que estiveram no grupo de jogadores de 2017, e o outro atacante é o Bruno Henrique, que estava no futebol português. Esses jogadores chegam para suprir uma necessidade que o Moto encontrou nessa temporada até aqui, que foi justamente a falta de gols. O Moto ainda deve contratar um zagueiro para a vaga deixada por Lucas Dias e um meio atacante para substituir justamente ao Juninho Arcanjo. O Moto, que para essa Série D também vai contar com o volante Amarildo. Esse jogador atuou na última partida pelo Moto contra a equipe do Sergipe, o jogo válido pela Copa do Nordeste, inclusive com boa participação. O Moto vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série D no próximo dia 5, fora de casa contra o Atlético de Roraima. Central de Notícias de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você pode conferir as nossas matérias em vídeo no nosso canal no YouTube. A técnica do Jornal Central foi de Italiana Luz. A apresentação de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar
Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo